Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gráfica Rápida do Zero. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer comandas de maneira simples utilizando uma impressora jato de tinta. Quando eu comecei minha gráfica rápida foi bem difícil, foi bem complicado, porque eu não tinha referências de como fazer os materiais, eu não tinha tanto material disponível na internet de como estar fazendo os materiais de forma simples. Então eu tive que aprender muita coisa na marra, né? Eu tinha ali uma noção de como fazia, de como era feito, mas eu tive que aprender muita coisa na marra. Inclusive desenvolver alguns equipamentos por conta própria também, né? Logo de início, poucos dias de aberto, eu tive uma encomenda de 5.000 comandas, né, para um restaurante. Assim, as minhas opções eram, ou eu terceirizava o serviço, meu lucro seria muito menor, eu não teria trabalho nenhum, simplesmente eu ia terceirizar, mas meu lucro seria muito menor, ou eu colocaria a mão na massa, iria produzir essas comandas, meu lucro seria muito maior, mas eu não sabia como fazer. Eu tinha noção, mas não sabia como fazer a blocagem, como colar. E como sempre, os clientes têm muita urgência, né? Quase sempre os clientes chegam com pressa no material. Se eu mandasse produzir, se eu terceirizasse o serviço, ele iria demorar um pouco. Né? E como o cliente tinha urgência, eu resolvi produzir, aprender com o processo, eu iria ganhar mais, né? Eu ia ter mais lucro na venda e iria entregar em um prazo muito menor para o cliente também. Então eu resolvi fazer, aprender com o processo. Tive que desenvolver sim alguns equipamentos, mas eu vou estar mostrando hoje para vocês de forma simples como fazer. É muito simples, é muito prático. Vou estar mostrando para vocês, são 4 passos simples para você estar fazendo essas comandas. E além da produção, eu vou dar algumas dicas também que eu aprendi no decorrer do tempo, de como estar fazendo, principalmente comandas numeradas, né? Aquelas comandas que vão de 0 a, por exemplo, o cliente pediu 5.000, vão de 0 a 5.000. Pediu 10.000, pediu 1.000, aquelas comandas que são numeradas. Bom, pessoal, então o primeiro passo é arrumar o arquivo para impressão, né? Então eu tenho aqui meu arquivo, ele já está com os números, né, de impressão mesclada ali, que no caso é o que vai gerar o número automático. Então eu vou excluir, né, excluir os números aqui e vou estar criando novas colunas de impressão mesclada. Basta você seguir esses passos, no caso para esse tipo de comanda, para 3 colunas, né? Se for 2 colunas na mesma folha, você vai simplesmente, ao invés de utilizar 3 colunas, 2 colunas, tá ok? Então é bem simples o passo, não tem nenhum mistério, tá? É só em arquivo, impressão mesclada, isso dentro do CorelDRAW, claro, né? Então você vai em arquivo, impressão mesclada, vai colocar as colunas que você quer certinho e depois vai inserir as impressões mescladas dentro do arquivo, tá? Na hora de você imprimir, ele já vai imprimir aquela quantidade ali de forma automática. Então, no caso, como eu coloquei nas 3 colunas 100 unidades, né? 100 folhas ali, que seriam 100 folhas, né? Em cada coluna, na hora que eu for imprimir, vão sair essas 100 folhas, tá ok? Então, no meu arquivo ali já tem a marcação para corte. Então, na hora que eu imprimir, já vai sair essa marcação já do corte, tá? Então, na hora que você botar para imprimir, não se esqueça de colocar que é para imprimir com impressão mesclada. Ele vai carregar ali o arquivo. Eu recomendo que eu esqueci de fazer, mas eu recomendo que você converta tudo para bitmap antes, tá? Converta tudo para imagem antes e deixe somente os números, né? A impressão mesclada sem conversão, tá ok? Então, após preparar todo o arquivo, você vai imprimir, vai mandar para a impressora, tá ok? Nesse caso, eu estou imprimindo numa impressora jato de tinta, é uma impressão super tranquila de fazer, é uma impressão rápida, né? Uma impressora, no caso eu estou fazendo na G411 da Canon, uma impressora bem rápida também para estar fazendo esse tipo de impressão. E o segundo passo, você vai imprimir, é o passo mais simples de todos, tá ok? Então, o próximo passo, né? O terceiro passo, a gente vai estar cortando as comandas. Bom, então depois de tudo impresso, vai estar assim. Agora é a hora de cortar esse material, né?
Então a gente vai rebater todas as folhas, né? A gente vai deixar elas certinhas para poder estar cortando. E eu vou estar mostrando agora para vocês como cortar com estilete, né? Eu utilizo uma régua de alumínio, posiciono direitinho, né? Para ficar bem retinho, tem ali as marcações na folha, né? Onde eu preciso cortar. Ajusto meu estilete, ali eu tô ajustando na hora, mas o certo é que você ajuste antes também, né? Fixe ele direitinho para a lâmina não correr. E você vai cortar, então você vai passando a lâmina várias vezes. Eu estou te mostrando com o estilete porque às vezes você está começando agora e você não tem dinheiro para comprar uma guilhotina. Tá? Então você está começando e você não tem uma guilhotina, então você pode sim cortar no estilete. Eu gosto de cortar no estilete também porque na guilhotina a gente vai precisar fazer vários cortes, né? Numa guilhotina mais simples a gente vai precisar cortar as folhas todas separadas, né? Ali a gente vai fazer vários bolinhos de 10 em 10 e pode dar diferença entre o tamanho de um bolinho e o outro e o bloco não fica tão certinho. No estilete a gente consegue quase uma uniformidade, né? Entre os blocos ali. Então você pode estar separando ali em blocos menores também, de repente você pode estar separando em blocos de 50 folhas e está cortando, ou menos, se você está começando agora e ainda não tem esse domínio, você pode estar separando em bloquinhos menores também. E depois de cortar você só vai juntar, né? Igual nesse caso eu separei de 50 em 50 e agora eu estou só juntando os meus blocos. Okay? Então você vai juntar um por um e após você cortar todo o material, aí a gente vai para a parte de colagem, tá ok? Mas antes de mostrar esse último passo, curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e acompanhe a gente lá no Instagram. Lá no Instagram você vai poder ver várias dicas sobre gráfica rápida. O quarto e último passo é a blocagem, né? A gente vai colar as comandas, está fazendo os blocos. E aí eu vou deixar algumas dicas muito úteis para vocês também. E vou estar mostrando como que eu fiz para fazer essa blocagem de grande volume de material sem precisar utilizar nenhum equipamento, né? nenhum tipo de máquina de grande porte. Pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês essa ferramenta que eu desenvolvi, tá? É de última tecnologia. Bom, você consegue montar com duas ripinhas de madeira que você tiver na sua casa, tá ok? E eu furei elas, coloquei um parafuso com a borboletinha para facilitar na hora de travar. Vou estar mostrando para vocês como que vai funcionar também. Tá ok? Então furei os dois lados, juntei as duas ripas de madeira, né, e coloquei o parafuso ali. Você pode perceber que ele fica solto, mas ele tem a cabeça ali e a borboleta são o que vão travar esse parafuso. Então você vai colocar numa ponta e na outra dessas ripas de madeira e ele vai ficar bem assim, tá ok? Vou mostrar como é que funciona agora. Bom pessoal, aqui a gente vai estar preparando os blocos para poder prensar ele. Eu estou utilizando blocos de 500 comandas, tá? Com 500 folhas. E eu utilizo papelão Paraná para poder firmar esses blocos e não deixar marca também da minha prensa ali, né? No bloco. Porque na hora que eu prensar a folha, se eu não tiver esse papelão Paraná, ele vai ficar a marca ali da minha prensa, né? Das ripas de madeira no bloco, tá ok? Nas primeiras páginas ali. E agora eu vou prensar os blocos, então eu vou estar posicionando ali a minha prensa, né, junto nos blocos. Não tem muita dificuldade para fazer isso. De repente no início você pode ter uma dificuldade maior, eu tive, tá? Sem problema nenhum. Você vai aprender com isso e você vai pensar, né? Você vai travar um lado e depois você vai passar para o outro lado da sua prensa ali também e vai fixar o outro lado e vai ajustando ali até fixar os dois blocos, né, para eles não escaparem. Bom, depois que eu já prensei os blocos, já fixei eles, né, eu costumo fazer uma ranhura nos blocos, né? Então eu venho com estilete fazendo umas ranhuras, pode ser na direção que você quiser, e eu descobri que isso facilita muito para poder estar fixando os blocos, tá ok? Então essas ranhuras ajudam muito a fixar melhor os blocos, né, a ficar uma blocagem mais firme, mais segura, ok? Então você vai fazer uma ranhura em todas as direções antes de aplicar a cola.
Então, para colar eu utilizo cola branca mesmo, tá? Eu coloco ela ali num copinho, num potinho, cola branca. E para dar cor, eu uso tinta de impressora. Então eu coloco ali algumas gotinhas de tinta de impressora junto, né, da cola ali no potinho, tá? E misturo bem essa tinta para deixar bem rosinha, né? Misturo bem para deixar bem rosinha, bem homogêneo. Então vai dar aquela corzinha que a gente está acostumado com blocos, tá? E você pode utilizar também outras cores, né? E tá mesclando as cores. Você pode estar fazendo um ciano, um amarelo, ou você pode estar misturando e fazendo um verde. Enfim, você consegue fazer isso com a cor que você quiser, e até para poder estar identificando ali junto, deixando uma cor da identidade visual do seu cliente, tá? Muitos clientes, eu faço isso com muita frequência e os clientes gostam muito disso, né? Às vezes o cliente quer deixar ali mais parecido com a identidade visual dele, e eu costumo utilizar, né, de colocar o bloco com essas cores também. Fica bem legal e o cliente gosta muito. Então, depois de misturar bem, né, a cola, eu vou aplicar com um pincel nos blocos, tá ok? Vou utilizar um pincel para poder estar aplicando. Vou passar bem, espalhar bem ali a cola nos blocos, tá? Nos dois blocos ali, no caso que eu estou fazendo, vou espalhar bem e vou deixar secar, né? Depois de secar, você dá uma segunda demão, tá? Dá a primeira demão é uma demão mais fina, né? Não vai cobrir tanto, ainda vai ficar umas partezinhas mais claras. Na segunda demão já vai cobrir bastante, já vai dar a cor que você quer e não vai deixar espaços em branco, vai ficar um trabalho mais profissional, tá ok? Então você aplica a primeira demão, deixa secar cerca de 1 hora, já vai estar seco, pronto para a segunda demão. Você dá a segunda demão, espera secar, para você ver quando está seco, você vai lá, passa a mão, vê se já secou, tá ok? Você pode utilizar também um ventilador para poder estar auxiliando aí, né? Deixar num lugar que ventile bastante para poder estar ajudando nesse processo de secagem também, tá ok? Bom, e agora depois de seco, né, a gente vai tirar ele da prensa, né, tirar os blocos da prensa e a gente vai começar a desformar eles, né? A gente vai começar com o estilete ali, com o auxílio do estilete, a separar os blocos, tá? Tirar o papelão paraná ali e separar os blocos, como eles foram colados de 100 em 100, eu vou estar separando eles. Na verdade eles foram blocados, né, de 500 em 500, eu vou estar separando eles de 100 em 100 unidades. Após separar os blocos, ele está pronto aí já para enviar para os seus clientes, né? Então você vai separar os blocos com 100 vias cada um e você já pode separar e embalar para entregar para os seus clientes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se você está começando agora e tem dúvidas sobre como produzir algum tipo de material, deixa aí nos comentários, eu vou estar analisando e vou estar vendo o que eu posso fazer para vocês, os vídeos que eu posso gravar para vocês, ensinando de quando eu comecei, as dificuldades que eu tive quando eu comecei, antes de ir comprando máquinas que facilitassem o trabalho. Um grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos ou lá no Instagram, não deixe de seguir a gente lá.